Oi, pessoal! Então, nossas aulas agora serão por aqui, né? Como passou um pouco do que a gente achava que seria o nosso retorno, de como seria isso, no primeiro momento só passei para vocês alguns exercícios de revisões, né? Mas como a gente sabe que não temos previsão para retorno, então agora a gente precisa seguir com o conteúdo. E para a gente poder seguir com o conteúdo, né, em ciências, eu tenho que dar algumas explicações para vocês, tenho que falar um pouco dos conteúdos. Então eu vou tentar fazer vídeos, né, mais breves, mais breve possíveis, colocando só os conteúdos, a parte que seja mais importante mesmo para vocês. Lógico, tem turmas ou conteúdos que eu não vou conseguir fazer isso, que são conteúdos, né, mais extensos, que precisam uma melhor explicação. Mas eu vou tentar, né, fazer vídeos o mais breve possível, justamente para, né, não ficar aquela coisa muito chata, muito tempo ali olhando um vídeo, porque eu sei que é difícil para eu estar passando o conteúdo para vocês ali no computador, sem ter a interação. Vocês sabem que eu adoro a nossa interação da sala de aula, eu gosto quando vocês participam da aula, eu gosto de quando vocês, né, falam sobre o que vocês conhecem daquele assunto. Então, eu gosto da nossa interação. E nesse momento, nós não temos isso. Então, acaba sendo bem difícil mesmo. Mas é a ferramenta que a gente tem, né? A ferramenta que eu tenho para poder ensinar um pouco a vocês e a ferramenta que vocês têm para aprenderem um pouco a nossa matéria. Aí, no nosso retorno, a gente vê, né, quais foram as dificuldades, o que ficou do conteúdo que vocês não conseguiram absorver. E nesse momento, pessoal, quando a gente tiver essas aulas, vocês deixem a dúvida de vocês, se tiver algum conteúdo que vocês não entenderam, professora, eu não entendi muito bem aquele conteúdo, que aí eu tento explicar de uma outra forma para vocês. Vocês podem mandar lá no grupo que a gente tem dos estudos, ou vocês podem mandar no privado. Mas acho que no grupo é legal porque talvez pode ser dúvida de um outro colega, e aí já tira a dúvida de todo mundo, tá? Então, nossas aulas serão assim, pessoal. Nesse primeiro momento eu estou, né, aparecendo para vocês no vídeo. Nas nossas outras aulas eu só vou explicar o conteúdo. Então eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Sigam certinho o isolamento, pessoal. Que quanto, né, mais a gente seguir certinho, seguir à risca essa nossa questão da quarentena, antes a gente retorna para o nosso cotidiano, para o nosso normal, né? Acredito que tá todo mundo ansioso pro retorno, tá todo mundo, né, esperando muito esse nosso retorno. Então, eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Então, beijos e vamos para nossa aula. Oi, pessoal. Então, vamos para nossa aula. Agora a gente vai estar estudando sobre os ecossistemas. Então, quem quiser acompanhar na apostila, pode abrir a apostila lá na página 242. Então, é todo o conceito que nós vamos estudar sobre esses seres vivos, né, no nosso planeta. Primeiramente, pessoal, a gente vai estudar sobre alguns conceitos ecológicos, tá? Então, conceitos esses sobre o que seria a ecologia, o que são ecossistemas, o que são ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, e aí que eu vou dividir para vocês em duas aulas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver todos esses conceitos até os ecossistemas aquáticos. Na próxima aula, a gente fala sobre os ecossistemas terrestres, tá? Então, ecologia, pessoal. O que seria a ecologia? A ecologia, né, a definição da palavra dela é o estudo do ambiente, onde a gente tem uma derivação da sua palavra, né, a origem da sua palavra, em oikos, casa, mais logos, estudo. Tá? Então, isso seria em grego, né? E isso seria a definição, então, que nós temos de ecologia. Então, por isso que a gente fala que a ecologia é o estudo, né, de todo o ambiente, né, onde que todos os seres vivos se encontram. Então, ela estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Ecossistema, pessoal, é o conjunto formado pelo meio biótico e pelo meio abiótico de um ambiente, assim como suas interrelações. Então, a gente vai ver o que seria esse meio biótico e esse meio abiótico, né? O que seria isso? Essas palavras tão parecidas, mas, na verdade, a definição, o conceito delas são bem diferentes, né? Que a gente acaba encontrando nesses ambientes. Então, lá, pessoal, meio biótico são os seres vivos de um determinado ambiente, constitui o meio abiótico, né? Então, seriam todos os seres vivos, todas as formas de vida que nós temos.
Então, desde os animais, desde as bactérias, desde os micro-organismos. Então, todos os seres vivos se enquadram, né, nesse conceito de meio biótico. Lembrando que nós também temos as plantas. A gente não pode esquecer que as plantas também são seres vivos, tá? E o que seria o meio abiótico? São os componentes químicos e físicos de um ambiente que constitui o meio abiótico. Então, o que acontece, pessoal? No meio abiótico, nós temos tudo aquilo que não tem vida, mas está relacionado com os seres vivos, tá? Só que uma definição que nós temos que ter é algo que não foi criado pelo homem também. Então, no meio abiótico, nós temos a questão da temperatura, nós temos a água, nós temos a luminosidade, né, a luz solar, as rochas, né, o solo, tudo isso está se relacionando com os seres vivos. E tudo isso é chamado de meio abiótico, tá? Então aqui, né, só uma definição para vocês de que o meio biótico mais o meio abiótico, eles formam os nossos ecossistemas, tá? Em nosso planeta existem diversos ecossistemas. O que acontece, pessoal? Os nossos ecossistemas, a gente tem desde enormes, né, até ecossistemas menores. Então, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? A gente pode considerar ecossistema todos os locais onde a gente tem a interação de seres vivos com aqueles fatores físicos e químicos, né, que seriam os meios abióticos, se interrelacionando. Então, qualquer ambiente que a gente tem. Então, eu coloquei aqui na imagem para vocês. A gente pode ter um lago, a gente pode ter um parque, a gente pode ter uma floresta. Tudo isso pode ser considerado, sim, um ecossistema. Mas se a gente for pensar também que, digamos, o nosso bairro, né, uma porção menor, às vezes até a nossa casa, se a gente for pensar na nossa escola, um pedaço da nossa escola, digamos, a gente pega a parte lá do gramado, tá? O que nós temos lá? Nós temos a grama, que seriam seres vivos, a gente tem bactérias, que também são seres vivos, nós temos animais menores, às vezes formiga, mosca, borboleta, um passarinho, seja lá o que for se relacionando. Ali você tem a questão da água, você tem o solo, você tem a luminosidade, a umidade. Então, tudo isso está relacionado. Você tem fatores bióticos e fatores abióticos nesse local. E é uma porção menor, não é? Ali é o gramado do colégio. Então, é um espaço bem menorzinho, comparado a uma floresta, por exemplo. Mas ali pode ser considerado um ecossistema, sim. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, o ecossistema ele pode ser considerado porções menores, locais menores, como até grandes locais, né, como eu falei para vocês. Então, tudo que a gente tiver essa relação de meio biótico com meio abiótico, pessoal, você sempre vai ter um ecossistema, tá? Então, não se fixem só nossa, o ecossistema é só uma floresta, é um aquário, né, é um rio, é só o oceano. Não, né, o ecossistema ele pode ser até locais menores, desde que você tenha essa relação, né, inter-relação, no caso, com meio biótico e meio abiótico, tá? Aí os ecossistemas, pessoal, eles são divididos em dois, aquáticos e os terrestres. Hoje eu vou falar para vocês, né, vou estar explicando aqui, os aquáticos. O terrestre eu vou deixar para a próxima aula, senão fica muito extenso, tá? Então, nos ecossistemas aquáticos, pessoal, quais são as características que influenciam esses ecossistemas? Então, são a intensidade da luz, a temperatura, a presença de correnteza, a pressão e a concentração de gases, tá? Os ecossistemas aquáticos incluem rios, lagos, mares e oceanos. Os seres vivos que habitam os ecossistemas aquáticos podem ser classificados de acordo com sua maneira de locomoção. Então, agora a gente vai observar como que é feita essa divisão desses ambientes aquáticos. E isso está relacionado como que esses seres vivos que vivem nesse ambiente aquático, como eles se locomovem. Principalmente essa forma que faz essa divisão. Aí onde nós temos o plâncton, não é o plâncton lá do Bob Esponja, tá, pessoal? Temos o nécton e bentos. Já vou explicar cada um deles para vocês, né? Coloquei só o plâncton ali para fazer uma referência para vocês, tá? Então, o plâncton, pessoal, é um conjunto de seres vivos flutuantes que se locomovem passivamente e são levados pela correnteza e correntes marinhas.
Então, o que acontece, pessoal? Os plânctons, né, são seres microscópicos que eles não conseguem nadar sozinhos, né? Eles não conseguem nadar livremente. Então, o que acontece? Eles são levados através da corrente. E justamente por quê? Porque eles são pequenos, né? Eles são microscópicos, como eu falei para vocês. Então, eles não têm essa autonomia de nadarem. Então, eles são levados conforme a corrente. E esses plâncton, eles são divididos em dois. Em fitoplâncton e zooplâncton. Aí a gente vai ver, né, do Bob Esponja, que tem várias, se a gente for levar para a parte biológica mesmo, tem vários erros. E um deles seria, né, o do plâncton. O nome do plâncton não faz muito sentido. Ele tinha que ser chamado de zooplâncton, que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, o fitoplâncton, pessoal, o que seria essa formação? São compostos por seres fotossintetizantes, que o quê? Fazem fotossíntese, sendo considerado o principal produtor da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Eles são representados pelas algas microscópicas, né? Então, nós temos as algas chamadas macroscópicas, que é aquelas quando a gente vai na praia, principalmente em locais onde tem rochas, a gente acaba encontrando elas. E temos as microscópicas que a gente não consegue observar ao olho nu, tá? Então, vista no microscópio, são essas as algas que a gente consegue observar, tá? Trouxe outras imagens aqui para vocês verem dessas algas. São as algas também que fazem aquele processo de bioluminescência no mar, né, quando a água fica iluminada. Quem assistiu lá as aventuras de Pi, né, quando a baleia ela salta ali próximo ao barco, né, aquela região toda se ilumina. Então seriam esses seres microscópicos que fazem a bioluminescência, tá? Aqui é uma outra imagem de microscópio também. Aqui nós temos os chamados dinoflagelados, porque ó, eles têm dois flagelos, são eles que fazem as marés vermelhas, não sei se vocês já ouviram falar, é quando, né, o mar muda de coloração. Aí quando a gente voltar eu falo mais para vocês sobre essa questão das marés vermelhas, né, que elas têm problema quando acontece, com relação à alimentação, tudo isso, e aí a gente fala quando voltarmos, tá? Aqui uma outra imagem, só para vocês observarem melhor. Tá? São todos seres microscópicos, no caso, microalgas. E os zooplânctons, pessoal, são representados por protozoários, microcrustáceos e larvas de diversos animais, como peixes e moluscos. Sabe que no desenvolvimento de vários animais aquáticos, eles têm a forma de larva, né? Então, o camarão, né, até chegar à fase adulta, os peixes, os moluscos, todos eles têm essa fase. E nessa fase de desenvolvimento deles, eles compõem a parte do zooplâncton, que aí é a parte que compõe os animais, tá? Então, fitoplâncton é o que compõe as algas e o zooplâncton é o que compõe os animais, tá? Tudo que vocês ouvirem falar sobre zoo está relacionado ao animal. Lembra lá de zoológico, tá? Então, sempre. Então, aqui alguma das imagens de algumas larvas, tá? Nós temos desses seres microscópicos. E aí depois ele se desenvolve, né? E a gente consegue observá-los a olho nu, só para vocês verem como são as larvinhas. E o nécton, pessoal. Nécton é um conjunto de seres vivos aquáticos capazes de se locomover por atividade própria. Os peixes, os mamíferos aquáticos, vários moluscos e diversos crustáceos são representantes desse grupo. Então aqui a gente tem justamente os grupos que são capazes de se locomover livremente, né? Eles conseguem se locomover para onde eles querem. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de animais para vocês, onde a gente tem o krill, né? Parece um camarãozinho. Quem já assistiu os desenhos lá, aquele Happy Feet, até mesmo Procurando Nemo, né, que fala, são os krills, são alimento das baleias. Aí aqui nós temos a orca, né, que eu acho que eu já falei pra vocês na aula. Se eu não falei, então fica como a primeira vez que eu falei pra vocês, mas eu sempre falo durante a aula. A orca, ela não é mais classificada como baleia, ela é classificada como um golfinho, tá, pela questão dos dentes dela. Então toda a classificação biológica mudou. Então ela é um golfinho, pessoal. Ela não é mais a orca baleia assassina, é o golfinho assassino, tá? Temos a tartaruga,
né, que ela consegue nadar livremente. Aqui nós temos um caranguejo, vocês poderiam ficar em dúvida se era um siri, mas o que vocês sempre vão observar? O siri, pessoal, a gente nunca vai observar ele fora da água, né, porque ele tem até a estrutura, ele tem o par de patas dele é modificado em nadadeiras, justamente para facilitar a locomoção dele. E aí o caranguejo a gente consegue observar lá na terra, né, andando, se escondendo, às vezes ali na praia que a gente consegue observar. Ela é chamada de bailarina, mas é um tipo de lesma do mar, muito bonita, né, bailarina porque as estruturas em volta dela, com a questão da água, fica se movimentando. Temos o polvo, né, e a lagosta. São todos animais. Lógico, a gente tem vários outros animais, mas não tinha como eu colocar todos para vocês. Bentos, pessoal. Conjunto de seres vivos que habitam o fundo de ecossistemas aquáticos. Alguns deles vivem fixos, como as esponjas do mar. Outros têm vida móvel, como as estrelas do mar e os pepinos do mar. A professora comeu ali um azinho, tá? Mas passou. Então, pessoal, nessa região que nós temos esses ecossistemas aquáticos, como eu falei para vocês, são animais que eles habitam o fundo, né, desse ecossistema. Então, como citei como exemplo, aqui nós temos uma esponja, que ela parece tudo menos um animal, vocês podem observar, mas ela é um animal, é o tipo de animal mais simples que nós temos quando a gente estudar essa classificação, a gente vai estudar mais a fundo. Aqui também é um tipo de esponja, né, bem maior, tem até imagens que os mergulhadores conseguem ficar dentro aqui da esponja, dessa estrutura dela. A estrela do mar, o pepino do mar e nós temos o ouriço também. Eu coloquei só essa imagem para vocês saberem que quando ele perde todos esses espinhos, né, o esqueleto do ouriço é dessa forma, tá? Pessoal, então agora a gente vai para o conceito de habitat nicho ecológico dentro da ecologia, tá? Provavelmente, eu creio que habitat vocês já devem ter ouvido falar, agora nicho ecológico, não sei porque é um pouquinho mais difícil das pessoas falarem, né? Então, vamos lá para esses conceitos. Habitat, pessoal. Habitat é o local onde determinada espécie de ser vivo vive e se desenvolve. Então, seria o quê? O habitat nada mais é do que o endereço, o local onde a gente encontra aquele ser vivo, tá? Então, aqui, ó, um exemplo para vocês. A anêmona do mar, o habitat dela é o habitat marinho, que é o quê? A água do mar, né? Então, ela é encontrada no mar. Caracóis, habitat marinho, água doce ou terrestre. Então, esses seriam o conceito de habitat. Agora, nicho ecológico, pessoal. Conjunto de interações de uma espécie com outras e com o ambiente. As atividades e o modo de vida de cada espécie em seu habitat. Quando dorme, se alimenta, se reproduz. Então, o nicho ecológico, pessoal, está relacionado ao quê? Ao modo de vida daquele animal, tá? O habitat é onde a gente encontra ele, é onde ele vive, e o nicho ecológico está relacionado ao seu modo de vida. Então, exemplos de habitat e nicho ecológico de cada animal, só para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, quando dizemos que o tamanduá-bandeira é um animal do cerrado, falamos do seu habitat. Porém, quando dizemos que ele é grande predador de formigas, referimos ao nicho ecológico dele, né? Então, como eu falei, é o modo de vida. Nunca esquecer, habitat sempre é onde ele vive e nicho ecológico é um modo de vida. Então, o camelo, pessoal, o habitat dele é o deserto, né? E com relação ao seu nicho ecológico, o camelo é ser herbívoro, se alimenta de plantas, toma pouca água e é diurno. Então, todas as informações que nós temos estão relacionadas ao seu nicho ecológico. A única coisa que se relaciona ao seu habitat é o deserto, que é o local onde a gente encontra ele. O panda, pessoal, o pandinha. Então, o panda, o habitat dele são florestas de bambu das regiões montanhosas na China. E o seu nicho ecológico inclui o que come, bambu, né, como ele vive, no caso sozinho, e a sua gestação, que é de 135 dias. Seres vivos em um ecossistema, pessoal. Então, nos ecossistemas, os seres vivos são organizados em níveis. Então, a gente pode encontrar esses níveis
sendo chamados de organismo, população ou comunidade. Então, a gente vai ver qual é a diferença de cada um desses conceitos. Então, organismo, pessoal, que seria cada ser individualmente, humano, animal, vegetal, seja lá o que for, quando a gente fala só de um ser vivo daquela espécie. Então, aqui como exemplo, cada peixe palhaço que vive no mar, quando a gente está falando de um específico, aí você está falando daquele organismo. Então, se estiver falando, né, por exemplo, da professora, está falando de mim. Então, eu sou um único organismo, tá? Quando a gente fala população, o outro conceito, conjunto de organismos da mesma espécie que habita determinada área. Exemplo, todos os peixes palhaços que vivem no ecossistema marinho. Aí você está falando daquela população. Então, como eu falei para vocês, eu sou um organismo, certo? Quando a gente fala ali dentro da sala de aula, aí sou eu e mais todos os alunos, que são todos os seres humanos, todos da mesma espécie, aí a gente está falando de quem? Uma população. Ali, então, dentro da sala de aula, a gente tem uma população. Ou vocês, na casa de vocês, quando só tem seres humanos, tá? Se vocês tiverem lá o cachorrinho, o passarinho, o gato, seja lá o que for, aí a gente tem um outro conceito que é a chamada comunidade, tá? Então, a comunidade é um conjunto de populações que vivem em determinada região e se relaciona entre si. Exemplo, todas as populações de seres vivos do mar, tá? Então, foi como eu falei para vocês. Quando a gente estava falando só da professora, um organismo. Quando a gente fala da professora e mais vocês, alunos, dentro da sala de aula, onde a gente não tem nenhuma outra espécie, você está falando de uma população. Aí agora, quando a gente fala, como eu falei para vocês, se a gente falar com relação ao ambiente, onde a gente tem lá cachorro, gato, passarinho, seja lá o que for nesse local, aí a gente tem uma comunidade, porque a gente tem várias espécies, né, várias populações interagindo ali junto. Então, aqui pra gente revisar, pessoal. Espécie, quando a gente tem um único ser, tá? População, então, ó, tá vendo aqui, ó, com relação, coloquei até o Rei Leão pra vocês, né? Então, a população, quando nós temos, né, mais da mesma espécie. Comunidade, quando a gente tem espécies diferentes interagindo. E quando a gente tem todas essas comunidades interagindo em um local, nós temos o ecossistema, como a gente já tinha falado, tá? Pessoal, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande no privado da professora ou mande lá no grupo, mesmo que às vezes pode ser dúvida de algum outro colega de vocês, tá? Porque agora, nesse momento, é dessa forma que vocês têm que tirar dúvidas. E não deixem acumular as coisas, tá? Não esqueça que vocês têm que entregar a atividade. Logo eu mando outro vídeo para vocês.